Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área e hoje nós teremos uma aula de um assunto muito pedido por vocês, número de oxidação, famoso NOx. Então para você, meu querido aluno que tem dificuldade nesse assunto, tá meio travado na química, se você ficar comigo nessa aula até o final, eu garanto que você vai entender esse assunto, combinado? Estou gravando para vocês esse vídeo diretamente aqui do curso extensivo, onde ocorrem as aulas presenciais e onde ocorre também a gravação das videoaulas do curso. Vamos lá então, galera? Primeiro, para a gente falar sobre número de oxidação, ele pode ser chamado pelos mais íntimos de NOx. Professor, já ouvi muito falar dessa palavra na química, NOx, número de oxidação, verdade. Mas o que é NOx? NOx, galera, se eu fosse falar para vocês de forma bem rápida, objetiva e direta ao ponto, é uma carga. NOx é uma carga. Ah, uma carga elétrica, professor? Sim, uma carga elétrica. NOx é uma carga elétrica. Essa carga, ela vai ser formada quando um elemento químico tiver todas as suas ligações quebradas. Então imagina comigo a seguinte situação. Eu tenho um elemento químico está dentro de uma molécula, beleza? Esse elemento está fazendo várias e várias ligações. Você vai quebrar todas essas ligações que ele está fazendo. Quando você quebra essas ligações, ele fica com uma carga. Essa carga a gente chama de NOx. Então, de forma simples, o NOx é a carga que um elemento adquire quando todas as suas ligações são quebradas. Quebrou todas as ligações, aparece uma carga, essa carga é o NOx. Até aqui, gente, tranquilo? Beleza? Ó, não vai esquecer de deixar o like no vídeo para ajudar o trabalho do professor, combinado? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo simples para você entender a regra, porque tem gente que só decora a regra, decora NOx, não é? Você precisa compreender. Aqui nós temos a molécula de HCl. Eu vou quebrar essa ligação. Só que quando a gente quebra uma ligação covalente, no caso, por exemplo, existem dois tipos de quebra. Uma que a gente chama de cisão homolítica, a outra que a gente chama de cisão heterolítica. Parou, volta aqui comigo. Cisão significa quebra, ok? Então, cisão é sinônimo de quebra. Homolítica, no meio, heterolítica, diferente. Então, são os dois tipos de quebra que pode acontecer. Ou seja, a ligação ela pode quebrar ao meio, cisão homolítica, ou ela pode quebrar para um dos lados dos elementos envolvidos nessa ligação, cisão heterolítica. Vamos aqui comigo. HCl, cloro ligado ao hidrogênio. Quem é mais eletronegativo entre o hidrogênio e o cloro? O cloro. Eu lembro a vocês que a eletronegatividade ela aumenta para a direita e para cima da tabela periódica. Lembram da playlist de tabela periódica aqui no canal? Pois é, eu ensino isso lá. A eletronegatividade aumenta para a direita e para cima, fora os gases nobres, que não entram nessa fila. E eu lembro a vocês que a eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. Portanto, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Vamos colocar aqui essa informação, tá? O nosso amiguinho cloro ele é mais eletronegativo. Pela posição dele na tabela periódica, o cloro é mais eletronegativo. Ser mais eletronegativo significa que ali durante a ligação química, o cloro ele puxa mais o par de elétrons da ligação para o lado dele em relação ao hidrogênio. Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem? Sabe aquela brincadeira de criança, cabo de guerra? Quem nunca brincou disso aí, não é verdade? Cabo de guerra, então. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Na minha analogia, tem duas crianças brincando de cabo de guerra. Uma puxa de um lado, outra puxa do outro. As crianças são os átomos envolvidos na ligação. E a corda, na minha analogia, é a ligação química propriamente dita. Legal? Bom, se as duas crianças puxam a corda com exatamente a mesma força, se essa corda quebrar,
ela quebra ao meio. Nessa situação, eu teria uma cisão homolítica. A cisão homolítica ela vai acontecer quando uma ligação for quebrada com elementos que têm a mesma eletronegatividade, ou seja, elementos iguais. Então, se você tem uma ligação entre um cloro, imaginou a situação? E outro cloro, então eu tenho dois cloros, são dois átomos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade. A ligação vai quebrar, ela quebra no meio. Porque se os dois têm a mesma eletronegatividade, eles estão puxando com a mesma força esse par de elétrons da ligação. Agora, aqui os dois átomos não são iguais, eles são diferentes e o cloro é mais eletronegativo. O cloro pensa que na brincadeira do cabo de guerra, ele é a criança mais forte. Então ele está puxando o cabo de guerra para ele, puxando o cabo de guerra para ele. Isso significa que esse cabo de guerra, se ele quebrar, quando a corda quebrar, o cloro vai ter mais corda do lado dele do que do hidrogênio. Em outras palavras, quando essa ligação quebrar, olha isso aqui, ó, ela vai quebrar para o lado do cloro, que é o elemento mais eletronegativo. O cara que é mais eletronegativo puxa mais e quando a corda arrebenta para o lado dele. Ele sai ganhando a maior parte da corda. E lembre que a corda é a ligação. Ligação é feita de elétrons. Ora, quando essa ligação quebra para o lado do cloro, o cloro ganha o elétron que ele estava compartilhando com o hidrogênio. Porque lembra que na ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, eu tenho um elétron do hidrogênio e um elétron do cloro. Beleza? Imaginou comigo a situação? Elétron do hidrogênio e elétron do cloro. Só que o cloro, por ser mais eletronegativo, ele está puxando mais para ele esses elétrons. Quando a ligação quebrar, o cloro vai roubar o elétron do hidrogênio. Ganhar um elétron significa ficar com carga menos 1. O cloro vai ficar com carga menos 1 e o hidrogênio que vai perder esse elétron fica com carga mais 1. Ou seja, o NOx do cloro menos 1 e o NOx do hidrogênio mais 1. O que você percebeu? Que o NOx é uma carga. Essa carga aparece quando eu quebro a ligação. Essa quebra foi uma cisão heterolítica, ela não quebrou no meio. Aquele elemento que ganha os elétrons fica com carga negativa, fica com NOx negativo, e aquele elemento que perde os elétrons fica com NOx positivo. E para você saber qual lado a ligação vai quebrar, você precisa lembrar de eletronegatividade. O elemento que é mais eletronegativo ganha esses elétrons. Vamos aqui ao outro exemplo. Eu coloquei essa estrutura desse composto e quero saber qual é o NOx do carbono. Número de oxidação é a carga que um elemento adquire quando todas as suas ligações são quebradas. Então o que você vai fazer? Você vai quebrar todas as ligações que o carbono está fazendo, levando em consideração se ele é o elemento mais eletronegativo ou não. Entre carbono e hidrogênio, como o carbono está mais para a direita da tabela periódica, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então vejam a posição que essa ligação vai quebrar. Ela quebra para o lado do carbono. Então significa que nessa quebra o carbono ele ganhou um elétron, nessa quebra. O hidrogênio perdeu, o hidrogênio ficou com NOx mais 1 e o carbono ganhou, ele ficou com NOx menos 1. Só que como a questão quer saber o NOx do carbono, eu não vou nem me importar com outro elemento químico, tá? Só que aqui, galera, quando a gente fala de carbono e cloro, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Se o cloro é mais eletronegativo, ó, vejam o sentido que essa ligação vai quebrar. Ela vai quebrar para o lado do cloro. O cloro vai roubar o elétron do carbono. Roubando o elétron do carbono, o carbono nessa quebra ele vai sair com carga mais 1. Então percebam, eu estou calculando o NOx do carbono. Se a ligação quebra e o carbono ganha, menos 1. Se a ligação quebra e o carbono perde, mais 1. Aqui entre carbono e oxigênio, porque o OH hidroxila o oxigênio que está ligado ao carbono. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, é só olhar a posição dele na tabela periódica. Nessa quebra, novamente o carbono perdeu um elétron, então a carga dele é mais 1. Entre carbono e flúor, o flúor é mais eletronegativo que o carbono. Então essa ligação ela quebra para o lado do flúor, o carbono sai perdendo um elétron nessa brincadeira, fica com carga mais 1.
Para você calcular o NOx do carbono, você soma todas as cargas envolvidas agora no carbono. Mais 1 com menos 1, zera. Mais 1 com mais 1, mais 2. Então, qual é o NOx do carbono? Resposta, mais 2. O número de oxidação do carbono nessa estrutura vale mais 2. Beleza? Até aí compreendido, galera? Bom, é muito comum as questões cobrarem de vocês cálculo de NOx em fórmulas de compostos iônicos, que aí você já não abre a fórmula estrutural. Para esses casos que eu coloquei um exercício aqui, nós vamos lembrar as regras básicas para o cálculo de NOx. A primeira regra básica é que os elementos que formam as substâncias simples têm número de oxidação igual a zero. Exemplo, qual é o NOx do hidrogênio no H2? Zero. Qual é o NOx do oxigênio no O2? Zero. Qual é o NOx do oxigênio no ozônio? Zero. Qual é o NOx do enxofre no SO8? Zero. Elementos que formam substâncias simples, o número de oxidação dele é igual a zero. Por quê? Porque o elemento simples, uma substância simples, ela é formada pelo mesmo elemento químico. Lembra daquela situação que eu expliquei para vocês no começo da aula? É o mesmo elemento químico, tem a mesma eletronegatividade, a ligação quebra no meio. Se a ligação quebra no meio, a luz vai embora no meio da gravação. Aí fica difícil, né, Amazonas Energia? Pelo amor de Deus. Eu tenho que contar com a bateria da câmera, mas ninguém me enxerga. Vamos esperar a luz voltar. O que eu estava falando mesmo era da substância simples antes da luz ir embora, né? Muito bem. Substâncias simples, meus queridos. Número de oxidação igual a zero porque é o mesmo elemento ali. Então você tem dois átomos iguais, dividindo um par de elétrons. Se a ligação quebrar, ela quebra no meio, ninguém ganha, ninguém perde. Número de oxidação é igual a zero. O hidrogênio, galerinha, depende de quem ele vem ligado. Obviamente, o hidrogênio ele pode ter NOx igual a zero, como qualquer elemento se estiver formando uma substância simples. Mas o hidrogênio ele pode ter fora o zero dois outros números de oxidação, que é mais um, é o mais comum, ou menos um. O hidrogênio vai ter NOx mais um, geralmente, se ele vier ligado a um ametal, porque, via de regra, os ametais são mais eletronegativos do que o hidrogênio. Então, eles roubam o elétron do hidrogênio, hidrogênio NOx mais um. Exemplo, qual é o NOx do hidrogênio na água? É mais um, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então o NOx do hidrogênio é mais um. Ah, professor, mas não tem dois hidrogênios? Não deveria ser mais dois? O NOx do hidrogênio não é possível, misericórdia. Então vamos lá, meus queridos, que esse negócio de vai e volta da luz está pegando, mas isso não vai me impedir de terminar esta aula com vocês. A gente supera, vamos lá. Como eu estava falando, o NOx do hidrogênio na água, mais um, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? NaH, uma substância chamada hidreto de sódio. Geralmente a gente chama de hidretos aquelas substâncias binárias em que o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo. E aqui o hidrogênio tem NOx menos 1. Por quê? Porque ele é mais eletronegativo do que o sódio, do que os metais. Só que essa situação, gente, de hidrogênio vir ligado a metal é mais raro de aparecer. É mais comum o hidrogênio vir ligado a um ametal e ele vai ter NOx mais 1, tá? Galera da família 1 e 2 da tabela periódica, NOx fixo. Então apareceu o elemento da família 1, vai ter carga fixa mais 1, elemento da família 2, carga fixa mais 2. Por quê? Os elementos da família 1 têm um elétron de valência, tendência a perder esse elétron e formar cátion monovalente. Elementos da família 2 têm carga mais 2, tendência a perder 2 elétrons e formar cátion bivalente. Beleza? NaCl, qual é o NOx do sódio no NaCl? Mais 1. Sódio da família 1 sempre vai ter carga mais 1. Sulfato de cálcio, qual é o NOx do cálcio? Mais 2. Família 2, NOx fixo mais 2. O oxigênio, galera, o NOx dele geralmente é menos 2. Porque pensa comigo que o oxigênio da família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência e tem tendência a receber 2 para completar o octeto. No entanto, existem exceções, apesar de raras, podem aparecer, que são os peróxidos, que são estruturas na qual o NOx do oxigênio vale menos 1, é o caso aqui do peróxido de sódio, H2O2, muito conhecido como água oxigenada, ou, mais raramente ainda,
os superóxidos, como é o caso aqui do superóxido de sódio, NaO2, em que o NOx do oxigênio vale -0,5. Esses dois últimos exemplos são bem raros de aparecer. Na grande maioria, esmagadora maioria dos casos, o oxigênio, NOx -2 geralmente. Halogênios, galera. Os halogênios, eles podem ter NOx variável, mas é muito comum a gente ver halogênio ligado a metal. Quando isso acontecer, você tiver um composto binário de metal e halogênio, o halogênio, como ele é da família 17, ele tem 7 elétrons de valência, a tendência dele vai ser receber um elétron e ficar com carga -1. Então vejam esse exemplo. Composto binário, 2 elementos químicos, o halogênio está ligado a um metal, ele vai ter NOx -1, tá? Existem íons que têm carga fixa e que conhecer esses íons facilita o cálculo do número de oxidação dependendo da circunstância e da questão. É o caso do íon amônio, que tem carga +1, o íon sulfato, que tem carga -2, o nitrato, que é -1, o nitrito, que é -2, o carbonato, que é -2, o perclorato, que é -1, o fosfato é -3, o clorato é -1 e a hidroxila é -1. Esses aí, galera, são os principais íons. Não que você tenha que decorar todos eles, mas para ter uma noção. Professor, e aplicação? Quero saber de aplicação. Muito bem. Então, antes da Luísa ir embora de novo, nós vamos aqui fazer a primeira questão. Ó. Calcule o NOx dos carbonos. Reparem que eu tenho uma estrutura aqui, ó, com as ligações aparentes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele esqueminha de quebrar as ligações e calcular a carga. Vamos ver como é que vai ficar aqui, meu povo? Vamos lá. Carbono e hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? O carbono. Então, aqui nessa quebra, o carbono ganhou um elétron. Carbono-cloro, quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, quer dizer que nessa quebra, o carbono perdeu um elétron. Carbono-carbono são dois elementos iguais, a ligação quebra no meio, cisão ou molítica. Carbono não perde, nem ganha elétron. NOx, 0. Carbono e oxigênio, porque é o oxigênio que está ligado diretamente ao carbono. O oxigênio é mais eletronegativo. Nessa quebra, o carbono perdeu um elétron. Então, somando todas as cargas aqui do carbono, ó, -1, -1, mais 1, 0, 0, mais 1. Quer dizer que esse carbono aqui, ó, o NOx dele vale +1. Esse é o NOx do nosso amiguinho aí. E esse carbono aqui do meio, professor? Vamos calcular aqui o carbono do meio, ó. Então, esse carbono aqui do meio, essa ligação quebrou no meio, ó, aqui 0. Carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele ganha. Então, como ele ganhou um elétron do hidrogênio, -1. Carbono-flúor, o flúor é mais eletronegativo que o carbono, então significa que nessa ligação o carbono perdeu um elétron, +1. Carbono-carbono, essa ligação aqui vai quebrar no meio. Como ela quebra no meio, significa que o carbono não ganha nem perde elétron, carga dele 0. Somando tudo aqui, minha galerinha, vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Ó, 0, 0, -1, mais 1. Zerou tudo. Se zerou tudo, significa que o NOx do carbono aqui vale quanto? Quanto? 0. Esse aí seria o NOx do carbono. Show de bola? Vamos agora para o último carbono aqui da direita. Cada carbono vai ter um NOx, certo? Então essa ligação carbono-carbono quebra no meio, aqui 0. Cuidado aqui que é uma ligação dupla. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. O oxigênio vai ganhar os elétrons do carbono, só que como é uma ligação dupla, o carbono não vai perder só um, ele vai perder 2 elétrons. Aqui entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então quer dizer que aqui o carbono ganhou o elétron do hidrogênio, -1. 0 mais 2 menos 1 significa que o NOx do carbono aqui vai dar +1. Então, somando tudo, NOx do carbono é igual a +1. Ó. Prontinho. E esse aí é o número de oxidação do carbono nessa estrutura. Legal? Último exercício, galerinha, calcular o NOx dos elementos sublinhados. Quando a questão quiser que você calcule o NOx em estruturas assim, fórmulas compactadas, fórmulas de compostos iônicos ou fórmulas moleculares, você vai dividir a estrutura nos seus elementos constituintes. Ó. Então, separe aqui a estrutura nos elementos constituintes. Veja que o elemento sublinhado é o antimônio, quer dizer, é esse cara que eu quero saber o NOx.
Logo, eu preciso saber previamente o NOx do cálcio e o NOx do oxigênio. Esses dois eu preciso saber. O NOx do cálcio eu sei de cabeça, porque o cálcio é da família 2. Quem é da família 2 tem NOx fixo mais 2. A carga individual, o NOx de cada elemento, você coloca na parte superior, bem em cima do elemento, certo? Então vejam, cálcio tem carga mais 2, eu coloquei esse mais 2 em cima do cálcio. O oxigênio, o número de oxidação dele, gente, na grande maioria, 99,9% dos casos, menos 2, exceto essas situações aqui que a gente não vai trabalhar por enquanto, tá? O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar o NOx individual pelo total, pela quantidade daquele elemento. Mais 2 vezes 2 cálcios vai dar 4 cargas positivas. Menos 2 vezes 7 oxigênios vai dar 14 cargas negativas. A soma das cargas tem que ser igual à carga da estrutura, que é 0. A não ser que você esteja calculando o NOx de um íon. Se você estiver calculando o NOx de um íon, de uma estrutura iônica, a soma das cargas tem que ser a carga do íon. Do contrário, a soma das cargas tem que ser 0. E aí eu te pergunto, qual é o número que eu jogo aqui no meio para essa soma dar 0? Professor, jogue mais 10, professor, porque mais 10 mais 4 vai dar mais 14, menos 14, 0, professor. É verdade. Só que você lembra que essa carga aqui de baixo é a total. Assim como eu desci, eu multipliquei o NOx por essa quantidade, quando você sobe, você divide. Mais 10 é a carga de 2 antimônios. Divide mais 10 por 2 vai dar quanto? Mais 5. Esse é o NOx do nosso amiguinho antimônio. Entendeu? Não? Então vem para cá. Mais exemplos. Vamos dividir a estrutura nos seus elementos constituintes. Potássio, manganês, oxigênio. Qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Qual é o NOx do potássio? Mais 1, porque o potássio é da família 1 tem carga fixa. Mais 1 vezes 1 potássio, só tem um potássio, mais 1. Menos 2 vezes 4 oxigênios, menos 8. A soma das cargas tem que ser 0. Para a soma das cargas dar 0, olha o número que eu vou jogar aqui no meio, mais 7. E 7 dividido para um manganês, o NOx do manganês, aí na letra B vale mais 7. Beleza? Aqui na letra C, vejam que eu não vou dividir a estrutura nos seus elementos constituintes, por um motivo muito simples. Aqui dentro do parêntese eu tenho o NO3. O NO3 é o íon nitrato que eu apresentei para vocês aqui. E vejam que o NO3, toda essa estrutura tem carga menos 1. Esse menos 1 não é a carga do nitrogênio nem do oxigênio, é a carga de toda a estrutura. O nitrato tem carga menos 1. Então, quando aparecer um desses íons, você já usa a carga dele como um todo. Ó. O nitrato tem carga menos 1. Eu tenho 4 nitratos, é esse númerozinho que está fora do parente. Ó. Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. A soma das cargas tem que dar 0. Para a soma das cargas dar 0, aqui eu jogo mais 4. E 4 dividido para um chumbo, o NOx do chumbo aí na letra C vale mais 4. Legal? Aqui na letra D, você tem duas opções de resolução, prestem bastante atenção. Como a questão quer saber o NOx do cloro e o cloro está dentro do parêntese, a tua primeira opção de resolução é você tirar o parêntese multiplicando o número que está fora pelo número que está dentro. É a tua primeira opção de resolução. Então, vamos tirar o parêntese. Tirando o parêntese, é como se a estrutura ficasse Ca. Aqui você tem 2 cloros, ó, 2 vezes 1, então Cl2. 4 vezes 2, 8 oxigênios. E nós queremos saber o NOx do cloro. Pode fazer desse jeito, professor? Pode. Só lembrando que CaCl2O8 é uma substância que não existe, mas em termos de cálculo de número de oxidação, é equivalente eu fazer isso, tá bom? Vou dividir a estrutura em 3 partes, agora sim, ó. Cálcio, cloro e oxigênio. O oxigênio tem NOx menos 2, vezes 8 vai dar menos 16. O cálcio é da família 2, carga fixa mais 2, vezes 1 vai dar mais 2. A soma das cargas tem que dar 0. Para a soma das cargas dar 0, aqui no meio você vai jogar 14. 14 mais 2, 16 menos 16, 0. 14 dividido para 2 cloros, vejam aí, ó. O NOx do cloro vale mais 7.
Essa é a tua primeira opção de resolução. Ou você pode pensar numa segunda forma de resolução, que seria a qual? Ó? Vocês estão vendo que a questão está pedindo o NOx do cloro, e o cloro, cloro, ClO4, ele é esse íon aqui, gente, que é o íon perclorato. Então você pode calcular o NOx do cloro aqui no íon perclorato, tirar ele da estrutura. Ou seja, é como se você estivesse fazendo uma nova questão que você está calculando o NOx do cloro nesse íon aqui, Olhei o cloro, ClO4, ClO4 é o íon perclorato. Você vai calcular o NOx do cloro dentro dessa estrutura aqui. E olha só que legal. Quando você faz desse jeito, o NOx do oxigênio é menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Agora, como eu estou calculando o NOx de um íon, que agora isso aqui virou um íon, a soma das cargas não é mais zero, é igual à carga do íon. E para a soma dar menos 1, quanto eu jogo aqui no cloro? Mais 7. E 7 dividido para 1 cloro, veja o número de oxidação do cloro, mais 7, o mesmo resultado de cima. Ei, professor, mas esse 2 aqui não interfere? Não, porque esse 2 é a quantidade de íons perclorato, não interessa quantos íons perclorato eu tenho, eu isolo o íon daqui e calculo o NOx dele de forma normal. Aqui na letra E, a gente só reforça essa situação, Divide a estrutura em duas partes, o NOx do oxigênio vale menos 2 vezes 4, menos 8. A soma das cargas, tem que ser menos 2. Esse menos 2 aqui não é o NOx do oxigênio, é a carga de toda a estrutura. Para a soma da menos 2, aqui eu vou jogar mais 6. E 6 dividido para 2 carbonos, o NOx do carbono vale mais 3. É dessa forma que a gente calcula NOx. Combinado? Muito bem, minha galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like antes que a luz vá embora de novo, porque só a misericórdia já foi embora as 4 vezes que eu tive que ajeitar aqui e emendar a gravação para poder funcionar. Mas deu certo, terminamos. Deixa o like se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todo mundo que escrever. Fico por aqui e vejo vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!